aqui eu tenho uma questão envolvendo apenas massa, tá? Também foi da atividade de vocês, então tinha toda uma introdução, eu recortei e deixei só aqui a pergunta. Ele diz assim: considerando que uma dose de antiácido contém 4 gramas de bicarbonato de sódio, calcule a massa de ácido clorídrico, no caso o HCl, neutralizado no estômago. Então aqui eu tenho uma reação, certo? Sempre você vai precisar ter a reação. Pode ser que ter questões que peçam para você demonstrar a equação, mas não vem aqui o caso. Então ele tá aqui, ó. Ele dá a quantidade aqui em gramas, 4 gramas de bicarbonato de sódio. Então, ele está falando de bicarbonato e ele quer calcular a quantidade de ácido clorídrico, também em massa, certo? Também em gramas. Então, ele fala de HCl, de bicarbonato de sódio, tem essas outras 3 moléculas aqui, mas ele em nenhum momento está falando sobre ela, ele quer saber realmente essa relação, certo? Aí aqui, ó, para o cálculo direto, tu não vai olhar para a quantidade aqui de mols, certo? Porque ele não está falando de mol, está falando de massa. Se fosse mols, tu ia usar 1 para 1, ó, tem um mol aqui, outro 1 mol aqui. Quando eu não tenho nada, né? Lembrando, eu tenho 1, certo? Então, como vai ter massa, coloquei aqui HCl, as suas relações que é 1 para 1, e aí eu vou calcular a massa molar desses elementos, embora a questão já tenha dado a massa molar do composto todo, ó. Do bicarbonato de sódio ele já deu aqui 84 gramas, e do HCl ele também já deu 36,5 gramas, mas mostrando mais uma vez como é que faz o cálculo dessa massa. Então, na questão, ele sempre vai te dar o cálculo dos elementos, a massa dos elementos. Então, o hidrogênio, a sua massa, como eu já falei em todas as outras aulas, a massa é 1 grama por mol em qualquer lugar desse universo, desse planeta Terra. E o Cl é 35,5. Pode ser que tenha só variação na questão de arredondamento da casa. Tem gente que coloca 36,45, enfim. Mas o valor realmente, a sua massa é 35 no caso, certo? Então, tá aqui a massa do hidrogênio vezes a quantidade que eu tenho dele. Eu tenho quantos hidrogênios nessa molécula? Tem 1. Então, tá aqui, mais o Cl, a massa do Cl é 35,5, que era para ser o vírgula, né? Vezes a quantidade que eu tenho Deixa eu ver aqui. Vezes a quantidade que eu tenho de hidrogênio, de HCl, certo? Que no caso é 1. HCl não, que é o Cl, que no caso é o cloro, certo? Pronto, voltando aqui. Pronto, aqui então, 35,5 a massa do cloro vezes a sua quantidade, que também aqui tem 1. Então, quando tu fizer esses cálculos, tu vai encontrar, né? Isso aqui vai dar 1 vezes 1 é 1, 35,5 vezes 1 dá 35,5, somado com 1 dá 36,5. Pronto, essa é a massa para quando eu tenho uma única molécula, que é exatamente o que eu tenho, porque o coeficiente daqui é 1, então 36,5 vezes quanto? Vezes 1. Se fosse aqui 10, seria vezes 10, que dá 36,5 gramas por mol. Aí a outra substância, mas nem precisava calcular, porque nessa situação ele deu aqui. Então, a outra substância é o bicarbonato de sódio, formado pelo Na, pelo H, que no caso é o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Então, a massa molar do bicarbonato é 84 gramas por mol. Mas vamos ver aqui como é que faz o cálculo. A massa do Na é 23. E aí, como é que eu ia saber isso aqui? Não se preocupe, porque a questão vai dar. Tem por obrigação de colocar em qualquer parte qualquer vestibular, qualquer concurso, eles têm por obrigação de dar essa massa molar, certo? Então, massa atômica no caso. Aqui eu tenho 23, que é a massa dele, vezes quanto? Vezes 1, que é a quantidade que eu tenho de sódio, mais quem é o próximo elemento? O hidrogênio, sua massa vai ser 1, vezes a quantidade que é 1,
mais 12, que é o próximo elemento, que é a massa do carbono, vezes a sua quantidade também, que é 1, ó. O índice que eu tenho aqui é 1, não é 3, o 3 é do oxigênio, mais 16 vezes quanto? Vezes 3, que é a quantidade que eu tenho de oxigênio. Depois que você fizer todos esses cálculos, vai dar 84. Isso aqui é para uma única molécula, que é exatamente o que eu tenho, só 1, porque o coeficiente na equação é 1. Então, 84 vezes 1 dá 84. Lembrando mais uma vez que esses números 23, 1, 12, 16 são a massa dos elementos, que não está aqui, mas toda a questão tem que colocar porque aqui ele já deu foi o cálculo da massa molar. Então você nem precisava fazer esse cálculo, só estou mostrando como é que calcula. Então vamos substituir agora, né, para fazer o que ele quer. A massa do HCl é 36,5 gramas, do bicarbonato é 84 gramas. Então, o que é que ele quer saber? Qual é a quantidade de ácido, né, que é o HCl, formada quando eu tiver 4 gramas de bicarbonato de sódio? Só interpretando, quando eu tenho 84 gramas de bicarbonato de sódio, quantas gramas de HCl é formado? 36,5. Nós calculamos isso pela a equação, ó, que é os dados que está em cima no primeiro termo. Agora, de acordo com a questão, quando eu tiver 4 gramas, ou seja, eu saí de 84 para 4 gramas, quanto é que eu vou formar de HCl? Vai ser X. Aí você vai fazer meio pelos extremos, né? Sempre coloca a variável antes da igualdade. Então, vai ser 84 vezes x igual, a seta significa igualdade, 36,5 vezes 4 gramas. Então, quando fizer os cálculos, essa multiplicação aqui, dividir por 84, porque o 84 aqui está multiplicando, quando tu for isolar a variável, ela vai descer o quê? Dividindo. Dá 1,73 gramas. Ou seja, quando eu tenho 4 gramas de bicarbonato de sódio, quantos eu preciso de ácido para ver a neutralização? 1,73 gramas de ácido. Ok, gente?